9 minutos, agora nós vamos aquecer os motores para a próxima entrevista, direto da capital paulista. Nós vamos conversar por videoconferência com a deputada estadual pelo PSL de São Paulo, Janaína Pascoal. Você já vai dividir a tela aqui. Já estamos todos vendo a deputada, ela já está online aqui na nossa transmissão, está lá em São Paulo. Gentilmente acolheu aí na sua agenda a possibilidade de ficar um bocadinho de tempo aqui em Guaratinguetá conversando com a gente. E nós vamos saudar aí a deputada. Xandu, faça as honras da casa, por gentileza, e saúda aí a nossa Janaína Pascoal, meu querido. Bom dia, deputada. Muito obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Máxima. Bom dia, eu que agradeço a honra de participar. Cumprimento toda Guaratinguetá, região. Desejando saúde para a equipe aí da Máxima e para todos que nos ouvem. Eu queria só dizer que a gente entrevista vários deputados, mas a Janaína é a mais objetiva que eu já negociei em entrevista, porque eu falei direto com ela, sem passar por assessoria. Ela rapidamente respondeu, falou, eu posso tal dia e tá aqui. Pode olhar para ela aqui, ó. Janaína, vamos começar. Eu queria que você falasse sobre o seu destino partidário. Você continua no PSL ou vai para outro partido? Para qual partido? E a senhora vai disputar o Senado, né? É isso? Bom dia. Antes mesmo dessa notícia da fusão do PSL com o DEM, eu já tinha avisado os dirigentes do PSL que eu sairia da sigla. Não por ter tido nenhuma briga, ninguém me tratou mal, mas porque eu vinha sabendo das notícias pela imprensa. Eu acredito que quando se está num grupo, se está num partido, o mínimo que tem que ocorrer é um telefonema, uma consulta, um diálogo. E mesmo essa questão da fusão do DEM com o PSL, todo mundo soube pela imprensa. Eu cheguei a ligar para colegas do DEM para saber se eles tinham sido consultados, não foram consultados, os do PSL menos ainda. Então eu não vejo muito clima para continuar, entendeu? São várias questõezinhas que vão sendo somadas. A fusão deve ser homologada agora em janeiro e aí todos nós teremos 30 dias para decidir ficar ou sair. A minha ideia é realmente sair. Agradeço a acolhida, não tem nenhuma mágoa, mas eu quero sair. E eu venho dialogando já com outros partidos, avisei os dirigentes do PSL, então não estou traindo ninguém. Você pode contar pra gente com quais você vem conversando? Olha, eu fiz reunião com Democracia Cristã, fiz reunião com Agir, fiz reunião com Podemos, fiz reunião com o PRTB, o pessoal do Republicanos também me chamou, os colegas da bancada, né? Porque eu vejo diferença entre receber um convite, dos dirigentes, que são os que decidem, e de colegas que são parlamentares, que a opinião tem peso, mas assim, não são os que decidem. Então, no caso do Republicanos, o convite veio dos meus colegas de assembleia, não veio dos dirigentes. Nos demais casos, os convites vieram dos dirigentes. O que está mais adiantado em termos de diálogo mesmo, de amadurecimento, é o PRTB, que é um partido pequeno, é o partido do vice-presidente Hamilton Mourão, é um partido que, de certa forma, falo aqui com respeito, mas vai dificultar a minha eleição, porque é um partido que não tem tempo de TV, não tem fundo. Mas eu acho que ele tem mais a ver com o meu pensamento, entendeu? É um partido mais à direita, defensor da vida, defensor da infância. Então eu falaria, né? Eu defenderia as ideias que têm a ver com a sigla, que é muito difícil, mesmo dentro do PSL, ainda mais com as mudanças que ocorreram, eu defendo ideias que não têm muito a ver com o partido, entendeu? Eu estou tentando fazer essa engenharia, não tem nada fechado ainda, mas a princípio está mais amadurecido para ir para o PRTB. Você sabe, deputada, que aqui a senhora foi a segunda mais votada em Guará, então a cidade está muito interessada nesse seu futuro e vai disputar mesmo o Senado, isso é ponto pacífico. Sim, eu quero disputar o Senado, porque com todo respeito, eu não vejo nenhum nome capaz de representar o Estado de São Paulo no Senado
que é uma casa legislativa, mas é também um tribunal. Amanhã, se houver um pedido de impeachment de um ministro do Supremo, quem vai avaliar, processar, decidir é o Senado Federal. Então, nós temos que ter quadros no Senado de pessoas... Posso estar aqui equivocado, o povo vai julgar, mas com conhecimento jurídico, pessoas que entendem as decisões do STF, pessoas que podem fazer críticas construtivas. Eu me sinto capaz, né, de exercer esse papel. Mas eu venho dizendo, né, quem vai decidir é Deus por meio do povo. O meu papel é pôr meu nome à disposição. Porque muita gente diz assim, nossa, você é doida. Você tem a sua reeleição na Assembleia garantida, ou a sua eleição à Câmara Federal também garantida. Por que você vai se lançar numa aventura? Muitos já dizem que eu vou perder, eu tenho ouvido muito isso, você vai perder, porque a máquina é muito forte, né? Haverá candidatos aí com muito dinheiro de fundo partidário, com muito tempo de TV, candidatos que não são independentes vão colar ou num candidato à presidência ou num candidato ao governo, e eu sou uma pessoa independente. Então, assim, não é que essas pessoas que estão dizendo que eu vou perder não têm razão, mas ou eu acredito no que eu defendo e pratico, ou é uma ficção, entendeu? Então, meu papel é pôr o nome à disposição. Ô, Janaína, deixa eu mexer aqui um pouquinho para você. Eu não sei se você vai conseguir ver uma parte de mim. Vou até ficar um pouquinho para cá. Vem, senão vai parecer eu vou, ao longo da entrevista, eu ainda vou ajeitar a câmera direitinho aqui. Mas eu queria perguntar para você o seguinte. Só para que haja uma coerência com a tua própria história, tá? Na eleição passada, quando aconteceu o que aconteceu e você topou entrar para a vida pública, já havia o convite naquela época para que você pudesse até integrar a chapa com o presidente Bolsonaro. E eu me recordo que, dentre as suas falas, uma delas foi, olha, eu optei por ser candidata a deputada porque a minha família está estabelecida aqui na capital, em São Paulo, meu trabalho é aqui na capital, sou professora aqui na capital, minha vida está estruturada aqui, eu não acho justo fazer isso com a minha família, né? Levar minha família, modificar, ficar muito longe, coisa e tal, enfim, Brasília, os compromissos que você à época imaginava como supostamente vice-presidente poderia ter que assumir, entre outras coisas. Imagino que isso tenha sido diluído, já conversado ao longo desses 4 anos com a sua família e com o seu trabalho, entre outras coisas, porque é uma eleição majoritária para o Senado, né? Xandu e Janaína, é uma eleição majoritária. Diferente da proporcional para a Assembleia e para a Câmara Federal, o Senado é uma eleição majoritária. É a concorrência direta ali, voto por voto. E a tua entrada nesse cenário para o Senado vai mudar o jogo, não só do teu time, mas vai mudar o jogo, né, a tática de enfrentamento dos outros que também estavam imaginando que teriam um cenário mais confortável até. Uma eleição majoritária é diferente, a tua chegada muda a estratégia. Então eu queria que você falasse sobre essas duas questões, por que as pessoas argumentam que é possível, muito possível que você perca, eu não acho, eu acho o contrário. E o que as pessoas acham que encontram em outra força, quem seriam essas outras forças mais poderosas para vencer uma eleição majoritária ao Senado que você, e eu quero que você fale daqueles que você supostamente imagina vai enfrentar. E eu queria que você falasse o que você conversou com a sua família, o que efetivamente mudou para você aceitar agora ir para Brasília. Bom, no caso da vice-presidência, a pessoa tem que se mudar. Eu lembro que eu sentei com o presidente, que na época era candidato, e eu propus para ele que eu fosse para Brasília para substituí-lo, ou, por exemplo, de terça a quinta, e pudesse manter a minha residência em São Paulo. Eu queria fechar o palácio, economizar esse recurso todo, mas o presidente não aceitou essa minha proposta. Então, o vice-presidente, né, pela nossa tradição, ele se muda, né, vamos dizer assim, de Malicuia para Brasília. Os parlamentares, sejam os deputados federais, sejam os senadores, eles normalmente vão, e voltam para sua base. Então, é uma situação diferente. 4 anos se passaram, eu confesso que eu acreditei que eu poderia conciliar
a minha vida, por exemplo, como professora, com parlamentar, e a verdade é que tem até uma exigência constitucional. Eu estou licenciada, eu tive que me licenciar sem remuneração, por óbvio, antes mesmo de tomar posse como deputada. Então, se eu for eleita ao Senado, eu vou seguir licenciada, para não ter nenhum conflito de interesses, para ninguém alegar nada. Eu saí do escritório do qual eu era sócia, saí de direito e de fato, então não estou advogando, eu estou com dedicação exclusiva ao meu mandato e pretendo seguir com dedicação exclusiva se for eleita ao Senado. É muito diferente uma pessoa que tem parente na política, né, de uma pessoa que, como eu, não tem. Então, foi um choque muito grande aquele primeiro momento eu me candidatar. Passados esses 4 anos, o que eu posso te dizer? É como se a família tivesse se conformado, entendeu? Então, houve aí um amadurecimento também por parte da família. Uhum. No começo, quando eu tomei posse, a minha mãe pedia para eu largar o mandato. Sai daí, isso não é para você, as pessoas te xingam, te humilham. Então, assim, com o tempo, a própria família vai compreendendo, né, que tem a ver também com uma missão. Se todo mundo abandonar, como é que fica o nosso país, entendeu? Então, foi um processo, vamos dizer assim, de transição. 4 anos, 4 anos, assim, são... Assim, é um tempo muito apropriado para você fazer essa transição, entendeu? E hoje eu me sinto mais segura. Quem você imagina enfrentar aí nesse processo pelo meio do caminho, pelos nomes que você tem? Porque você também levou isso em consideração para tomar essa decisão, Janaína. Você deve ter olhado do lado de lá para ver quem é que vai enfrentar. O que eu tenho ouvido? Que o senador Serra quer concorrer novamente, que o agora vereador, mas também senador Suplicy quer concorrer novamente, tá? Existem, né, boatos ou sondagens de que o SCAF concorreria. O ex-ministro Ricardo Salles também tem pretensão de concorrer. Uhum. Eu acho que esses são os nomes, por enquanto, que vêm sendo ventilados. Uhum. Tem o Datena também, a gente ouviu falar o próprio Datena também, né? Eu fazer a política de destacar as minhas capacidades no lugar de desmerecer quem concorre comigo. Mas eu entendo respeitosamente que a minha formação, que a consistência jurídica da minha formação, a minha dedicação ao meu mandato, trabalho técnico que eu venho desempenhando dentro da Assembleia Legislativa, tudo isso me legitima mais a concorrer a esse cargo e a ocupar esse cargo, que o mais importante não é ganhar, é ter condições de exercer bem. Xandu. Janaína, tem 2 assuntos polêmicos, vamos ao primeiro. A senhora citou o Supremo Tribunal Federal, e recentemente o ministro Barroso tornou obrigatória a exigência do passaporte da vacina. A senhora tem ido à imprensa e tem publicado no Twitter diversas críticas ao passaporte. Como é que a senhora vê essa questão do passaporte, da exigência? Agora, inclusive, a senhora tuitou que brasileiro não vacinado pode sair do país e não conseguir mais entrar. Como é que a senhora vê essa questão do passaporte? Não deve ser exigido? O que é? Então, vamos lá. A gente tem que separar um pouquinho de que tipo de passaporte a gente está falando, tá? Porque, às vezes, a imprensa fala passaporte da vacina e nós não sabemos se está se referindo ao estrangeiro que vem para o país, né? Ao brasileiro que sai e quer voltar, ou às exigências absurdas que vêm sendo feitas. Por exemplo, para uma pessoa retirar os seus remédios num posto de saúde, entrar na universidade, seguir trabalhando. Então, a gente tem que separar muito bem do que é que a gente está falando quando menciona passaporte da vacina. Quando nós falamos de estrangeiros, então, por exemplo, um americano que vem aqui fazer um passeio, um europeu, um canadense, no direito internacional existe o Instituto da Reciprocidade.
é muito comum que quando um país exige algo de um brasileiro, para esse brasileiro ingressar no seu território, o Brasil também exija, né? O tratamento é recíproco, por isso o princípio da reciprocidade. Então, se o ministro Barroso tivesse se cingido aos estrangeiros, a gente pode até dizer, não, mas por quê, não sei o quê, mas tem fundamento jurídico, tá? Então, eu estou tentando ser muito justa aqui nessa análise. Agora, não existe, meu Deus do céu, eu fico transtornada. Não existe nenhum fundamento jurídico para querer evitar que um brasileiro ingresse no território nacional. Como é que vai fazer? Vamos imaginar, o brasileiro foi fazer um curso no exterior ou foi para um país que admite a entrada com teste negativo de Covid, mas esse brasileiro não se vacinou e não quer se vacinar. Como é que vai fazer? Ele vai chegar na terra dele e vai ser impedido de entrar? Eu desafio qualquer ministro de me mostrar na Constituição Federal, em qualquer lei infraconstitucional, onde é que está escrito que um brasileiro pode ser impedido de entrar nessa nação. Isso é absurdo, isso é inaceitável, é inadmissível. Nós vamos deixar os nossos nacionais sem uma terra? Como é que vai fazer? Vão ficar ali no aeroporto igual o filme do Tom Hanks? As pessoas têm que raciocinar, meu Deus. E do jeito que está... Ao lado disso, todo santo dia eu recebo mensagens de cidadãos de São Paulo e do Brasil cerceados nos seus direitos mais básicos. Pessoa passou num concurso público dificílimo, não pode tomar posse se não provar vacinação. O jovem passou num vestibular dificílimo, corre risco de ser jubilado por falta porque não deixam entrar. Cidadão bom, funcionário público ou privado, sendo demitido, tomando processo administrativo na cabeça, demissão por justa causa, com o apoio do Partido dos Trabalhadores. Então, gente, não tem respaldo jurídico, não existe discriminação do bem. Não existe discriminação do bem. E é tão absurdo que eles não estão dando alternativa, né? Até o serviço militar traz alternativa quando você tem questões religiosas envolvidas. Todas as obrigações trazem alternativas. No caso da exigência de ser mesário na eleição, você pode pagar uma multa. Neste caso, não tem alternativa. Não adianta a pessoa querer demonstrar, fazer exames, vamos dizer assim, com frequência para mostrar que não está contaminado. Não adianta a pessoa fazer teste para mostrar que tem anticorpo. Não adianta nada. Tem que vacinar. Desculpa, gente, só pode ser lobby. Ô, deputada, mas a empresa, por exemplo, a senhora está dizendo que não tem fundamento jurídico. A empresa não pode exigir que o funcionário se vacine, alegando o direito da coletividade que está acima do direito individual? Olha, o que eu posso te afirmar é o seguinte: não tem fundamento para uma pessoa ser demitida com justa causa por não querer se vacinar. A empresa pode demitir um funcionário sem justa causa por qualquer razão, entendeu? Porque o chefe não vai com a cara, mudou o chefe, não vai com a cara do funcionário, a pessoa questionou, mas vai demitir sem justa causa. O que está acontecendo agora é que estão considerando justa causa a pessoa não querer se vacinar. E vacinar ou não vacinar é uma decisão sobre o próprio corpo, é um direito fundamental. Então, o exercício de um direito fundamental ser considerado justa causa para a pessoa ser demitida sem nenhuma indenização, com a marca da justa causa, porque isso implica também para o seu futuro profissional. Funcionários públicos sendo submetidos a processos administrativos, sindicâncias, como se tivesse desviado dinheiro. O que está acontecendo é muito grave. Deputada, levando em consideração isso que a senhora está falando, a gente pode imaginar que existe no Supremo, personagens no Supremo atual, que de alguma forma pegaram esta questão, que é um ponto crucial
muito parecido com o que defende o presidente da República, Jair Bolsonaro, que também é contra, chegou a chamar esse rito da vacinação de uma espécie de coleira. E, enfim, ele também tem as suas posições bem cravadas. A senhora até acompanha como a gente o noticiário, lá num evento em Brasília recentemente, recebendo sanfoneiros, ele brinca porque ele sabe que o que ele fala está sendo reverberado. Ele brinca e fala que ninguém usa máscara, hein? Todo mundo tirando a máscara. A gente já não identifica mais o que é entendimento pessoal do que é provocação, porque tudo que ele fala e pensa é reverberado pela mídia, pelas mídias sociais e pela grande imprensa. A senhora acha, então, que o Supremo, se não encontra respaldo técnico na Constituição, está fazendo por birra ou por posicionamento político para afrontar aqueles que comungam da mesma ideia do presidente Jair Bolsonaro? A senhora encontra uma lógica nisso que eu falei? Tem lógica, tem lógica. Primeiro eu queria fazer aqui uma ponderação que eu acho que o presidente erra quando ele segue com esse comportamento rebelde, né? Um comportamento infantil, de fazer piadinha, de fazer gracinha, de pedir para as pessoas tirarem a máscara. Então, esse comportamento do presidente acaba tirando a seriedade das boas causas que ele defende, entendeu? Uhum. Então, ele deveria entender que ele tem que mudar essa postura. Ele faz muita piada, ele faz muito gracejo em situações sérias. Mas nessa altura do campeonato ele não vai mudar o posicionamento dele, né? Ele fez o certo ao disponibilizar as vacinas, e o Brasil hoje é referência em vacinação. Uhum. É referência. Sem dúvida, sem dúvida. Somos o país praticamente com o maior índice de vacinação, né? Podem comparar. Uhum. Então ele fez o trabalho dele como presidente, as vacinas foram adquiridas, estão sendo disponibilizadas de maneira organizada. Ele não está, vamos dizer assim, cerceando o direito daqueles que desejam se vacinar. E a maioria quer se vacinar. Pelo menos as pessoas com as quais eu convivo, quem liga no gabinete, a maioria quer se vacinar, quer tomar quantas doses forem aconselhadas. Uhum. O que ele está fazendo corretamente, à luz do direito, é garantir que a minoria seja respeitada na sua decisão. Então, essa postura do presidente, juridicamente, ela é muito consistente. Ele está correto. Mas quando ele começa com piadinha, com gracinha, com provocação, né, ele acaba tirando a seriedade de um posicionamento correto. E o Supremo, já há muito tempo, vem enfrentando o presidente, né, de uma maneira muito mais política do que jurídica. E não é só nessa questão da vacina, meu Deus. A própria anulação da condenação do ex-presidente Lula não tem respaldo jurídico. Não tem respaldo jurídico. Então, assim, é muito grave o que nós estamos vivendo nesse momento. Ô, deputada, mas eu queria pôr duas questões. A própria CPI da Covid mostrou que o presidente não queria comprar vacina no começo, ele atrasou muito. E tem epidemiologista bastante considerado que diz que a gente poderia ter tido muito menos mortes do que nós tivemos. Pelo menos 250 mil menos mortes, se ele tivesse comprado a vacina quando elas estivessem dispostas para comprar. Então ele foi contra a compra da vacina. Depois, talvez, não a pressão veio, o São Paulo comprou, ele teve que ir atrás. Então tem essa questão. E a segunda, ele próprio ataca o Supremo. Ele vem atacando o Supremo desde sempre. Ele próprio o quê? Ele ataca o Supremo. O presidente ataca o Supremo. Eu acho que a senhora também não concorda com esse posicionamento de ataque. Ele participou de eventos que pediam o fechamento do Supremo, já presidente da República. Quer dizer, dessas duas coisas, a senhora vê que ele errou na pandemia, a estratégia dele desde o início, ele errou na pandemia. E como é que a senhora vê essa postura dele de confronto? Ele está sempre no confronto. Eu disse, essa postura dele tira a seriedade das boas causas que ele defende. Tá bom. Agora, eu preciso fazer um reparo, com todo respeito, a essa verdade imposta de que ele não queria comprar as vacinas. O que o ministro Pazuello fez na época, e a meu ver, fez corretamente, foi tentar exigir da Pfizer
que ela se responsabilizasse por eventuais efeitos adversos. Porque não existe, eu falo isso como professora de direito, uma empresa que queira vender um produto e exija que o comprador assuma os riscos do resultado. A Pfizer veio com cláusulas, e isso não foi só no Brasil, foi no Peru também, outros países discutiram, para que o Brasil contratasse um seguro para cobrir efeitos adversos. Vou dar exemplo aqui, uma pessoa que viesse a ser vacinada, tivesse um choque anafilático, tivesse um problema decorrente da vacina, uma trombose, viesse a falecer. Então, o ministro Pazuello corretamente questionou essa imposição. Eu, se fosse ministra, também teria feito isso como ministra conhecedora do direito. E até hoje essas fabricantes não se responsabilizam. Isso tem que ser dito com todas as letras. Essa CPI da Covid, com todo respeito, a meu ver, foi uma grande palhaçada. Uma grande palhaçada. Presidenciáveis, potenciais candidatos a governador, fizeram um palanque, quiseram atribuir ao presidente da República uma epidemia que, na verdade, impactou o mundo. Deixa eu perguntar uma aqui. Então, eu não consigo ver mérito no trabalho dessa CPI da Covid. Deputada Janaína Pascoal é a nossa entrevistada ao vivo aqui em Guaratinguetá. Você vê ela na tela cheia aí, preenchendo com esse sorriso franco, verdadeiro. A gente tem muito carinho e muito respeito. A deputada está sempre atendendo aqui as pautas da Rádio Máxima FM. Deputada, nós tivemos ontem a publicação, eu queria a sua análise, nós tivemos ontem a publicação na mídia, uma recente pesquisa feita pelo IPEA, que é IPEC, que é um instituto que substitui, né, o IBOP, que todo mundo conhece, e que traz números que consagram o ex-presidente Lula numa vantagem confortável numa suposta eleição de primeiro turno, com a possibilidade até de liquidar a fatura no primeiro turno, dependendo aí da performance dos demais candidatos, se colocando o atual presidente naquela casa dos 20% de intenção de votos. Diz que aumentou assustadoramente a rejeição do atual governo, a confiança do eleitorado no atual governo. E a gente sabe, a gente vem analisando aí que parte muito próxima do presidente da República e do eleitorado mais fiel, mais firme do presidente da República, opta por desqualificar, desclassificar, desmerecer os atuais institutos de pesquisa, acreditando que se trata de uma grande conspiração que envolve todo mundo para, de certa forma, destoar, criar uma cortina de fumaça, entrar na cabeça do eleitorado e dizer de uma situação que na prática não se configura. O presidente não é o segundo colocado, o Lula não tem essa aprovação toda, enfim. Vamos falar um pouquinho desse cenário. A senhora assistiu ontem, viu o resultado da pesquisa, particularmente, o que a senhora pensa? Por que a essa altura do campeonato, depois de ter vivido tudo que a gente viveu envolvendo a figura do PT e a figura do próprio ex-presidente Lula, ele ainda continua gozando de grande credibilidade da nação brasileira? Olha, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, ao anular todas as condenações, quero frisar aqui, confirmadas pelo próprio Supremo, porque gostam de dizer que as decisões eram do ex-juiz Sérgio Moro, mas as condenações todas foram confirmadas pelo TRF4, pelo STJ e pelo próprio Supremo. Então, o Supremo, ao anular todas as condenações, na verdade, diz que ele, Supremo, errou. Isso precisa ser dito. Mas eles criaram uma narrativa de que o ex-presidente, teria sido vítima de uma perseguição. E muitas pessoas vêm repetindo essa narrativa. E os próprios apoiadores do presidente Bolsonaro estão caindo nessa armadilha. Eu tenho visto muito apoiador do presidente caindo nessa armadilha para quererem atacar o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também,
dizendo que ele foi parcial, que a Lava Jato foi uma perseguição, uma operação sem fundamento, sem legitimidade. Esse tipo de discurso, né, só fortalece o Lula, só fortalece a esquerda. Então, eu estou muito preocupada, tá? Muito preocupada. Não vou dizer que confio 100% nessa pesquisa, não confio 100%. Acho que o alvo dessa pesquisa não foi o Bolsonaro, o alvo foi o Sérgio Moro, porque a gente não pode esquecer que existe uma guerra ali na tal terceira via. Né? O governador do estado de São Paulo é um homem forte, rico, influente, muito influente, e ele quer desmerecer a candidatura do Moro para dizer que ele é que tem mais chances de se firmar como o anti-Lula. Ele é tão inteligente, né, que ele propôs aí um pacto de não se atacarem os nomes da terceira via. É claro, ele quer ficar blindado, ele quer deixar o Moro e o Bolsonaro se matarem ali, entre eles, para na última hora ele, Dória, se apresentar como opção. Então, para mim, o alvo da pesquisa de ontem não foi o Bolsonaro, foi o Moro. Né? E os bolsonaristas, digo isso aqui com todo respeito, né? Mas os bolsonaristas estão ajudando tanto o Dória como o Lula ao desmerecerem a Operação Lava Jato, que ao lado do impeachment foi assim um dos grandes acontecimentos na história desse país. Deputada, mas o juiz Sérgio Moro, ele foi parcial, ficou evidências que ele foi parcial, que ele atuou. Não foi. Mas ele atuou junto com o Ministério Público, ele orientou testemunha. Eu li todos os diálogos, todos. O que se tem ali, desculpa, eu vou falar aqui, entendeu? Se ficar ofendido, o que se tem ali é a demonstração da vaidade do doutor Delanhol. Entendeu? O doutor Delanhol querendo mostrar para os colegas dele que ele tinha influência, que ele era poderoso. Ele fala que falou com o juiz. Com o juiz mesmo, eu acho que tem duas mensagens. Eu li todas. O que matou ali foi a vaidade do doutor Delanhol. Entendeu? Foi bravata. O magistrado mesmo. Você acha que foi... A senhora acha que foi bravata? Muita bravata. Com certeza. E agora, e a sua relação com o presidente Bolsonaro? A senhora já deu declarações... Faz tempo que você não liga para ele? A senhora já deu declarações de que, criticando a aproximação dele com o Centrão, dizendo que a ida dele... Do quê? Centrão. Com o Centrão, aproximação de Bolsonaro com o Centrão, a ida dele pro PL, a senhora também já falou que acha que não vai dar certo... E que a senhora, inclusive, não apoiaria a reeleição, porque acha que ele governa pelo confronto. Como é que está a relação da senhora com o presidente? A senhora vai apoiá-lo na reeleição, na próxima eleição, ou vai apoiar o Moro? Como é que está? Olha, eu tenho aqui uma prioridade, não vou negar a ninguém, tá? A minha prioridade é que a esquerda não volte, tá? Então, assim, eu vou observando o cenário. Tem pautas que eu concordo muito com o Bolsonaro, como, por exemplo, essa da liberdade individual. Eu defendo isso porque eu acredito, não é para agradar quem quer que seja. Tem pautas que eu concordo muito com o Sérgio Moro, né, como a questão do combate à corrupção. Acho que essa luta se enfraqueceu nos últimos anos. Sem dúvida nenhuma. Então, eu vou observar quem é que vai ter mais chance de bater o Lula no segundo turno. Desculpa, eu estou sendo bem objetiva. Claro. Né? Não tenho ainda um candidato definido. Eu dou muito valor para os vices. Estou esperando saber quem é que o Bolsonaro vai convidar, quem é que o Moro vai convidar, entendeu? Então, a minha observação vai ser quem é que tem mais chance de bater o Lula, quem é que vai fazer as melhores propostas, ou seja, estou avaliando também como eleitora. Quando deputada, perdão lhe interromper. Quando a senhora fala que vai observar quem vai bater o Lula no segundo turno, a senhora já coloca o Lula no segundo turno. E aí eu volto naquela primeira pergunta. Aqui a senhora atribui o Lula no segundo turno e essa vantagem que ele teria, segundo os institutos de pesquisa,
sendo ele submetido a todo escracho possível. Não tem mais do que chamar o Lula, Janaína, vai chamar o Lula de ladrão. Vai falar que ele vai ser preso, ele já foi preso, já foi chamado de ladrão, de bandido, de quadrilheiro, chefe de quadrilha organizada, já destruíram tudo que é possível aplicar de ruim, atribuir de ruim a uma figura pública, já foi atribuída a ele e ele continua nesse cenário, no segundo turno e quase vencendo no primeiro. O que está acontecendo? Que fenômeno a senhora atribuiria para isso estar acontecendo agora? São vários pontos, entendeu? Ele tem uma figura forte, ele é carismático, né? Até quem não gosta dele se impressiona com a capacidade que ele tem de um discurso. O PT é um partido muito organizado, né? Agora que eu estou ali vivenciando com eles podem brigar entre eles, mas externamente eles estão sempre unidos. Eles ganharam muita competência ao lidar com a divergência, então eles são articulados, eles são habilidosos, eles têm muito dinheiro, gente, né? Eles têm muito dinheiro, até em virtude de todos os escândalos que ficaram comprovados, porque as anulações foram questões formais, entendeu? Ninguém falou que os desvios não ocorreram. O risco é real, entendeu? O risco é real. Então, assim, diferentemente de outras pessoas que estão na política, que ficam batendo no peito, que já ganharam, que não tem risco, eu sou realista, eu trabalho com o pé no chão, entendeu? Vai ser um embate difícil, vai ser uma eleição difícil, e tem muito de responsabilidade do Bolsonaro nisso. Tem muito. Porque se ele não tivesse causado tanto, se ele não tivesse, assim, participado de tanta, desculpa o termo, palhaçada, né? Com daqueles 300 ali acampados na frente do Supremo, aquela palhaçada de jogar fogos em cima do Supremo, essas manifestações com aquelas placas esdrúxulas, coisas assim bobas, que não significam nada. Nunca achei que ele ia querer dar golpe, nada dessa narrativa de que ele é autoritário. Mas ele quis jogar para a torcida, ele quis ficar, vamos dizer assim, aquecendo as redes dele, ganhando like, numa perspectiva mais de youtuber do que de presidente, talvez estimulado pelo filho Carlos, né, acredito. Então, se ele não tivesse se comportado como um adolescente, talvez nós não tivéssemos nessa situação, entendeu? É culpa dele também. Ô, deputado, eu queria fazer uma pergunta. A senhora citou a questão da corrupção, né, que é uma bandeira importante para o Sérgio Moro. Como é que a senhora explica que a Lava Jato surgiu e se consolidou durante os governos do PT? E ela agora perdeu completamente a força durante o governo Bolsonaro, que se elegeu com uma pauta anticorrupção. Hoje, Deltan e Moro são adversários políticos do presidente. Ambos fazem críticas ferozes ao presidente. Como é que a senhora explica? Não, olha, veja, o presidente, até onde a gente sabe, não está envolvido em nenhuma questão de corrupção. Não tem relatos de pessoas do alto escalão envolvidas em corrupção, pelo menos por enquanto não tem, tá? Então, atos de corrupção no governo dele, por hora, não tem. Agora, que a luta contra a corrupção se enfraqueceu, eu não tenho dúvida. E por que se enfraqueceu? Porque houve momentos em que ele poderia, por exemplo, ter vetado mudanças legislativas que dificultam o combate à corrupção. Ele poderia ter apoiado outras mudanças, né, que ajudariam nesse combate. Ele não ajudou. Qual é a minha hipótese? Eu não posso dizer 100%. Claro. Que o presidente ficou muito fragilizado nessa pauta por força do caso envolvendo o filho dele. Os filhos dele. Bolsonaro. Tá? Essa é a minha hipótese. Eu entendo que o caso Flávio, né, que realmente prejudicou demais o governo, que o presidente já entrou fraco, porque assim, a gente apoiou o presidente sem conhecer o caso Flávio. O presidente foi eleito, se eu não estou equivocada, ele não tinha tomado nem posse, o caso veio à tona. Eu estou falando aqui de memória, posso estar errando aí alguma coisa de data, mas
veio à tona depois da eleição. Ele já começou o mandato fragilizado. Aí vieram aquelas decisões do Toffoli de suspender as investigações com fulcro nos relatórios do COAF. Isso impactava a investigação do filho. Então, o presidente, ele teve que recuar nessa pauta. Né? Isso é fato. Não por atos do governo dele, eu tenho que ser justa, mas por medo do que poderiam fazer com o filho dele. Entendeu? Então, isso para mim é fato. Né? E é óbvio que a gente que confiou nele, como eleitor, se ressente, porque ele disse que ia colocar o Brasil acima de tudo. Então, assim, eu não faço só a peneira. Infelizmente é isso. Deputado, só para fechar, mas e a ligação dele com a questão das rachadinhas, a investigação do Ministério da Saúde, orçamento secreto? O senhor não acha que pode ter tido problemas aí? A rachadinha está sendo investigada e, por enquanto, é o filho que está no alvo. No Ministério da Saúde, o que houve foi ali um relato que ainda está sendo apurado de que alguém teria procurado um funcionário do segundo escalão. Não tem nada chegando no presidente. E o orçamento secreto, gente, existe em São Paulo. O que se chama de orçamento secreto em Brasília são as emendas voluntárias em São Paulo. As emendas que não são previstas em lei. Entra nas redes de qualquer deputado, vocês vão ver lá. Se vocês somarem tudo que eles anunciam no Face, no Twitter deles, eles já distribuíram 30 milhões esse ano. Então, onde é que vem esse dinheiro? Se cada deputado tem direito apenas a 5 milhões pela lei para mandar para suas bases. O problema é o seguinte, o que acontece com o Bolsonaro, o mundo cai matando dizendo que é crime. O que acontece aqui com o Dória, a imprensa sequer noticia. Então, mas... Quando noticia, as autoridades fecham os olhos e acham que é normal. Mas foi o que fizeram com o Lula. O secreto ocorre em São Paulo. Respira. Foi o que fizeram com o Lula. A mesma coisa. Também caíram matando em cima dele. Foi o que fizeram com o Lula. Mataram, caíram em cima dele, matando por causa de corrupção no governo dele. Não diretamente ligado a ele. Presta atenção, espera aí. O mensalão é diferente do orçamento secreto. O orçamento secreto, ou essas emendas voluntárias, ele dá o dinheiro na forma de emenda. O parlamentar indica, por exemplo, o parlamentar indica que se pague 5 milhões para o Hospital do Câncer, que se pague 10 milhões para município tal. No mensalão era dinheiro em mala. É propina, não vamos confundir. Concordo plenamente. Ali era compra de deputado com dinheiro sujo, que é diferente de você agraciar aqueles que são seus parceiros com emendas que necessariamente depois vão precisar virar licitação, devidamente comprovado, contrapartida, que vão ser fiscalizadas posteriormente pelo Tribunal de Contas, entre outras coisas. Se o mensalão virar a mesma coisa dessa PEC aí escura, nós estamos ferrados. Não, mas tem a questão da compra de tratores superfaturados, está sendo investigado também, não é um dinheiro usado... Mas se o trator vai para a base, se tem superfaturamento, você pode fazer a apuração. Entendeu? Então, assim, eu não sou favorável a esse orçamento secreto, tanto é que eu não recebo emenda voluntária. Pode ir lá perguntar, pode fazer, pedir acesso à informação. A própria Folha de São Paulo fez uma grande reportagem sobre isso, que não deu em nada porque ninguém foi investigar. Eu não aceito, porque eu sou contrária. Agora, é diferente a emenda da mala de dinheiro para o parlamento. Claro, sem dúvida. Janaína Pascoal! Janaína, sensacional a nossa conversa aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Ótima quarta-feira. É provável que a gente não se fale mais até o Natal, a virada do ano, por conta aí dessas correrias, mas a gente quer deixar esse minutinho para você dar um abraço e um beijo aqui na terra que você foi a deputada, foi a mais votada? Foi a segunda mais votada. Segunda mais votada de Guaratinguetá. Quase 9 mil votos. Então fale para os guaratinguetaenses aí, Feliz Natal para você, próspero ano novo e muitíssimo obrigado por essa conversa franca, educada. Aqui a gente tem fica muito à vontade para falar, sem ficar escolhendo palavrinha. É muito bom conversar olho no olho. Muito obrigado pela visita mais uma vez, Janaína.
Eu que agradeço a honra do convite, agradeço o diálogo, agradeço a confiança do povo de Guaratinguetá. Desejo um Natal muito harmonioso, abençoado, junto às respectivas famílias. E um 2022 com muita saúde, né, que é o que a gente mais pede. É isso aí. E também com muita fé no nosso país, né? O que eu mais peço para a população, independentemente de ideologia, é que não deixem de confiar no Brasil, porque se o brasileiro deixar de confiar, aí a coisa vai desandar, né? Um país maravilhoso, cheio de riquezas naturais, com um povo trabalhador. Nós temos que nos dedicar, investir muito nesse país. Ele merece ser o país do futuro, ser o coração do mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, Janaína. Um abraço. Grande deputada estadual Janaína Pascoal conversando conosco.